Hoje eu trabalho como engenheira aqui na Irlanda, mas há 3 anos atrás, quando eu cheguei aqui sem falar inglês, os meus primeiros trabalhos foram como babá, como camareira, como faxineira. Então eu resolvi trazer aqui a minha trajetória, porque eu sei que muitas pessoas que pensam em migrar para a Irlanda procuram saber como as coisas realmente funcionam no começo. Eu cheguei aqui na Irlanda em junho de 2023. O meu esposo recebeu uma proposta de trabalho e ele veio com visto de trabalho do tipo Critical Skills. Existem 2 tipos de visto de trabalho diferentes aqui na Irlanda. Um permite que o seu cônjuge trabalhe, o outro não. No caso, o que permite é esse de Critical Skills. Então, esse visto permite que o seu cônjuge trabalhe aqui até 40 horas por semana, que é o que a gente chama aqui de trabalho full-time. Isso já é uma dica muito importante para quem pensa em migrar, saber direitinho quais tipos de visto você pode obter, porque o seu tipo de visto aqui, ele muda completamente os tipos de oportunidades que você pode ter aqui. Inclusive, meus primeiros vídeos aqui no canal são contando passo a passo como eu obtive meu visto, os documentos que eu apliquei, quanto tempo levou, tá tudo registrado lá, então vocês podem ver depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo aqui. Então eu cheguei aqui, consegui o meu visto, e aí veio a primeira dúvida: como conseguir um emprego aqui? E isso tem várias variáveis, gente. O nível de inglês, o tipo de visto, networking, qual tipo de trabalho você está disposto a fazer, sua urgência financeira. No meu caso, eu cheguei com uma opção que poucas pessoas que migram têm, porque eu vim com meu marido e ele já veio com o trabalho. Então eu pude procurar um trabalho com um pouco mais de calma. Então eu não precisei aceitar imediatamente o primeiro emprego que apareceu. Então eu comecei a procurar um trabalho como babá, porque no Brasil, antes mesmo de eu pensar em fazer engenharia, eu já tinha pensado em fazer pedagogia, porque eu amo trabalhar com criança. E assim que nós decidimos vir para cá, eu vi isso como uma oportunidade de ter essa experiência. Então eu comecei procurando vagas como assistente infantil, em creche, como babá. Então no meu caso eu estava focada em uma área muito específica. Eu consegui o meu primeiro emprego aqui em outubro de 2023, mas se você chega aqui disposto a procurar diferentes tipos de vaga, como limpeza, hotelaria, assistente de cozinha, normalmente você consegue um trabalho bem mais rápido. E a minha primeira vaga eu consegui literalmente através de um grupo do Facebook. Então aqui já fica uma dica prática, que é entrar nos grupos do Facebook. Aqui em Dublin, então aqui já fica uma dica prática, que é entrar nos grupos do Facebook. Aqui eles usam bastante o Facebook. E aqui em Dublin, os bairros são divididos por números. Por exemplo, eu moro em Dublin 22. Então, se eu quisesse procurar uma vaga de babá ou de cleaner aqui na minha região, eu poderia entrar nos grupos do Facebook chamado Dublin 22 ou então Mães em Dublin 22, que geralmente nesses grupos tem muitas mulheres que postam pedindo indicação de babá, indicação de cleaner. Então, tem sempre essas postagens ali semanalmente, alguns grupos até diariamente, com várias oportunidades. E a minha primeira experiência como babá foi com uma família de colombianos que eles falavam espanhol, então para mim era uma língua que eu me sentia muito mais confortável do que com o inglês. Eu trabalhava com um menininho de 3 anos, que era um amor, e eu cobrava 13 euros a hora, e eu trabalhava algumas horas por semana, porque a mãe ela precisava de mim ali entre 3 e 2 dias por semana, e algumas horas por dia, tipo 3, 4 horas em cada dia. Então era um trabalho que eu não ganhava muito, mas foi uma primeira experiência muito boa. E eu vi ali que eu realmente gostava mesmo de trabalhar com criança. Foi uma experiência muito legal. Ele me ensinava palavras em espanhol, eu ensinava palavras em português para ele. A gente brincava bastante. Foi uma experiência que eu amei muito. Mas tinha essa questão de não ser um trabalho com dias fixos, então dificultava muito para eu poder fechar com outras famílias, né? Então eu comecei a procurar outros empregos, outras oportunidades como babá. E, gente, foi uma época muito difícil para mim psicologicamente por essa questão do inglês, sabe? Eu ligava assim para falar com as mães, né? Respondia as mensagens no Facebook e tal. E aí eu lembro de ter vezes que eu falava assim com a pessoa e eu, meu Deus, eu não faço ideia do que essa pessoa tá falando, ó, socorro. Então, se você tá chegando agora com vergonha do seu inglês, saiba que é muito normal. Eu sempre sofri com uma questão de... Eu sempre senti que o meu inglês era muito pior do que ele realmente era.
Então, muitas vezes eu não conseguia me comunicar por uma questão de ansiedade, sabe? Porque às vezes eram conversas simples sobre criança, sobre horário, sabe? Sobre o dia da semana, mas eu ficava muito nervosa, tão nervosa que eu mal conseguia prestar atenção no que a pessoa estava falando. Então, trabalhar essa questão da sua confiança e da vergonha também é uma coisa muito importante. E depois apareceu então uma segunda família, que também era uma família de imigrantes, mas esses não falavam nem português nem espanhol, era no inglês mesmo. Então eu tive ali um pouquinho mais de contato. E essa segunda família, ela precisava de mim ali só alguns dias na semana também, mas já era uma questão melhor, né? Eu trabalhava mais horas por semana, os dias eram fixos, então eu conseguiria ali encaixar mais famílias. Mas aí apareceu essa terceira família que eu tinha feito a entrevista ali com eles no mesmo período. E eram duas mamães com uma bebezinha de 5 meses. Gente, imagina, uma bebezinha de 5 meses é pra mim a fase mais fofa que tem. E elas precisariam de mim de segunda a sexta, das 9 às 2 da tarde. Então ali também já eram uma coisa mais fixa, uma semana inteira, mais horas e tudo. Então eu fechei com essa família e aí eu comecei a trabalhar com elas em janeiro de 2024. E foi uma experiência incrível pra mim. Foi um trabalho que eu criei realmente muito vínculo ali com elas, principalmente com a bebezinha. Eu participei da introdução alimentar dela, eu vi ela engatinhar pela primeira vez, claramente filmei para as mães delas, né? A gente fazia ali os exercícios para ela começar a engatinhar. E eu que tava com ela na primeira vez. E outra coisa que me marcou também foi a consideração que elas tinham. Por exemplo, elas já fecharam comigo que elas iam precisar de mim pelos próximos 5 meses, que logo depois elas iam fazer uma viagem de 2 meses e quando voltasse a bebê já ia pra creche. Então nós fechamos esses 5 meses e no meio desse período elas iam fazer uma viagem de uma semana. Então elas falaram comigo que elas iam me pagar por aquela semana, mesmo que eu não fosse trabalhar. E como é um trabalho informal, foi de muita consideração delas, porque muitas famílias não estão nem aí. Então foi uma família muito legal, foi uma experiência muito positiva. E aí, quando finalizou essa parte desse trabalho, passou 5 meses, elas viajaram. Eu fui pro Brasil por um mês e quando eu voltei, nossas prioridades tinham mudado, né? Eu agora ia em busca de um trabalho formal, um trabalho registrado, porque tem um vídeo aqui no canal que eu falo a nossa trajetória com moradias aqui, né? Todos os lugares que nós moramos nos últimos 3 anos. E eu falo sobre o apartamento que a gente mora hoje, que a gente conseguiu através do programa de aluguel de baixo custo, que é um programa do governo, mas que você precisa comprovar a renda. E para isso você precisa estar registrado em um trabalho formal. E essa passou a ser a nossa prioridade ali no momento. Então, assim que nós chegamos do Brasil, eu comecei a procurar qualquer outro trabalho, sair daquele foco de trabalhar com criança e me abrir para as outras oportunidades que viessem. E aí veio essa oportunidade. Só um detalhe que eu esqueci de comentar. Todos os meus trabalhos como babá eu consegui através de grupos do Facebook. Então, essa segunda família, essa terceira família também foram através dos grupos do Facebook. E aí, nessa nova jornada, em busca, né, de um novo trabalho, essa eu consegui por indicação. Uma amiga minha trabalhava em um hotel e lá eles estavam precisando de camareira. E é um trabalho mais braçal e veio aí, tipo, a parte mais cansativa fisicamente da minha jornada, porque trabalhar de camareira, gente, é muito pesado. Aí você arrasta cama, você limpa vaso, limpava 10, 12 vasos por dia, tirar o lixo, limpar o chão, lavar banheiro. Você encontra quartos em todos os tipos de situação. Então, e é uma rotina muito pesada, tem ali uma lista de quartos que você tem que cumprir naquele dia. Então, fisicamente foi um trabalho cansativo, mas foi o trabalho que me proporcionou hoje morar aqui onde eu moro, morar só eu e meu marido, a gente não divide mais casa, então valeu a pena. Trabalhei nesse hotel por 11 meses,
Foi uma parte muito especial também da minha jornada aqui, porque eu fiz amizades incríveis que eu trago pra minha vida até hoje e muita gente legal. E aí veio mais uma jornada de procurar trabalho, porque agora eu tava morando muito afastada de lá. E eu também tava procurando um trabalho mais tranquilo, porque, gente, camareira é realmente bem pesado, pelo menos pra mim. Vai de cada um também, né? Mas pra mim foi muito puxado. E aí eu procurei trabalhos num aplicativo que chama Indeed, que é um dos principais, assim, quando se fala em procura de emprego aqui na Irlanda. E eu vi uma vaga, na verdade, uma amiga minha do hotel, ela me indicou essa vaga que ela tinha aplicado, mas que era em Dublin 22, que é onde eu moro. E ela achou que era em Dublin 2, porque ela mora no centro. E aí ela pegou e me indicou. Ela mandou meu currículo pra moça que tava fazendo recrutamento. E a moça falou pra eu aplicar lá no site, que ela ia marcar uma entrevista comigo. Então era uma vaga de cleaner, né, limpeza, bem aqui perto de casa, era em uma indústria. E aí foi uma outra experiência, assim. Era com limpeza, mas era bem menos cansativo, sabe? Era um trabalho mais minucioso, era industrial, né? A gente limpava o chão, o teto, a parede, assim, era um trabalho bem minucioso, mas era bem mais leve do que como camareira, né? Que a gente chama de housekeeper. E aí eu fiquei nesse outro trabalho por mais 6 meses. E aí veio então essa experiência ao longo desse tempo, principalmente como camareira. Foi um trabalho que eu trabalhava sábado, trabalhava domingo, folgava ali um dia pela semana, cobria meus colegas, então eu trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, tinha dia que eu trabalhava de noite. Então foi um período de muita correria, de muito trabalho braçal, de muito cansaço, né? Foi um período bem cansativo. E nisso, meu esposo conseguiu uma vaga. Ele também é engenheiro, gente. Nós, inclusive, nos conhecemos na faculdade. Ele conseguiu uma vaga em uma empresa perto aqui da nossa casa, como engenheiro. E foi muito louco, porque eu lembro de falar pra ele que no primeiro dia de trabalho ele ia levar o meu currículo embaixo do braço, porque ele ia me indicar lá. E vocês acreditam que o pessoal, no primeiro dia de trabalho dele lá na empresa, pediram uma indicação? E aí ele me indicou, eu fiz a entrevista e passei. E hoje eu sou engenheira aqui na Irlanda, muito feliz, muito grata. E assim como no vídeo que eu falo sobre a nossa trajetória com acomodações, eu cito, gente, deixe todo mundo ao seu redor saber que você está procurando uma acomodação. Eu falo a mesma coisa pelo trabalho. Deixe todo mundo ao seu redor saber que você está procurando um trabalho, porque o que mais vale, infelizmente, é a indicação. Claro que nos meus 3 trabalhos que eu tive indicação, eu precisei passar pela entrevista, eu precisei saber me comunicar, pelo menos o básico ali. Eu precisei estar apta para o trabalho, né? Ter ali as qualificações para aquilo. Mas você ter essa indicação faz você chegar nessa parte, sabe? A indicação por si só não vai te dar o trabalho, mas ela vai colocar, às vezes, o seu currículo por cima. Então, infelizmente ou felizmente, né, querendo ou não, é a realidade. Então, é uma coisa que eu falo, deixe todo mundo ao seu redor saber que você está procurando um emprego, porque você nunca sabe alguém que pode saber de alguma oportunidade que vai mudar a sua vida. Então, eu achei muito importante trazer esse vídeo contando toda a minha trajetória, porque muitas vezes as pessoas só veem o resultado final, mas até eu chegar aqui, eu troquei muita fralda, eu lavei muito vaso, eu limpei muito teto e hoje, finalmente, eu posso trabalhar sentada no escritório, no ar-condicionado, mexendo no computador, o que é, assim, um sonho pra mim, sabe? Era um sonho distante até o ano passado. E acho que essa é uma lição muito grande, né? Que a imigração te traz, que é
muitas vezes você não começa pela vida dos sonhos, você começa por aquela realidade que te permite trazer uma estabilidade, né? E aí você vai melhorando aos poucos. E saiba que a vida ela é construída nesse processo. Hoje nós temos o nosso apartamento aqui alugado, mas eu falo nosso porque aqui é muito comum dividir casa, né? Então, assim, só nós moramos aqui, nós mobiliamos ele todinho, nós temos nosso carro, e tudo isso foi muito antes da gente conseguir o nosso emprego atual, sabe? Tem só 2 meses que eu tô nesse novo emprego, mas a gente construiu uma vida inteira antes disso. Então, espero que vocês tenham gostado, e tem um vídeo que eu tenho aqui no canal que eu falo sobre as oportunidades de emprego para quem não fala inglês. É um dos meus primeiros vídeos, vale a pena conferir. E se você quiser continuar acompanhando a nossa jornada aqui na Irlanda, se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo. Até mais!